frigoríficos que estão, né, entre as empresas que tiveram bons resultados na Bolsa nesse primeiro trimestre aí de 2021. Eu queria que você falasse um pouquinho aqui para a gente sobre o cenário que você tem visto para este setor, a que se atribui esse movimento positivo. Perfeito, Paula. Acho que é um setor muito interessante para a gente conversar, até porque fundamento ele tem faz tempo, mas a gente via, né, ao longo de todo 2020, muitas casas recomendando, a gente inclusive, mas os papéis não andavam, né, as empresas não tinham performances positivas, e isso criava uma grande dúvida na cabeça das pessoas. Mas o fato é que, bom, são companhias que chegaram no fundo do poço, né, ali em 2016, 2017, tivemos diversos casos, né, onde as principais empresas do setor estavam envolvidas, seja, né, a Operação Carne Fraca, aquelas mensagens, né, que os presidentes, no caso, né, no CEO da JBS trocava com o presidente do país, né, o Michel Temer, enfim, essas companhias chegaram no fundo do poço, né, naquele momento, e a gente viu o cenário começando a se reverter em meados de 2018. Em 2018 teve para quem não acompanhou, né, teve um caso super importante em termos de comércio global, que foi uma doença, né, que surgiu e atingiu os porcos, né, o rebanho de porcos lá na China, de suínos, a febre suína africana, né, o African Swine Fever, como é chamado no mercado internacional, e foi algo super importante para o setor. Afinal, essa doença acabou dizimando, né, pelo menos ali metade do rebanho chinês, que é o principal rebanho do mundo. Ao passo em que a China cada vez cresce mais, né, a população começa a consumir mais, a China se torna, difícil falar, cada vez mais capitalista, mas pelo menos, né, em termos de comércio global, sim, isso é uma verdade. Então a população foi ficando cada vez, né, com mais posse de dinheiro, o PIB per capita subindo, né, ainda tem uma desigualdade muito grande, mas cada vez se alimentando melhor. E esse é um ponto super importante de virada de chave no setor, né? A gente acompanhou uma JBS, por exemplo, ter uma alavancagem, né, dívida líquida EBITDA ali em 2016, 2017 em mais de 4 vezes, né, ou seja, a companhia ficou muito alavancada, dado a geração de caixa que ela possuía naquela altura, dívidas, né, com dificuldade de rolagem, afinal quem, né, gostaria de emprestar dinheiro para essas companhias naquela altura, claro que o mercado ia cobrar, né, um prêmio muito grande, mesmo em função do que elas tinham de operação, mas principalmente pelos escândalos envolvidos, né? Em um momento onde também as taxas de juros não eram como são hoje em dia, né? Não estavam nesses patamares extremamente baixos como atualmente, mesmo, né, já na expectativa de um ciclo mais, um ciclo de alta, né, da Selic, a curva de juros inclinando, enfim. Mas cada vez mais a gente tinha um cenário complicado naquela altura, onde esses frigoríficos, portanto, em 2018, começaram a ver um cenário ficando cada vez mais interessante, né, em termos operacionais. Começaram a exportar muito para a China, e se a gente observar também o movimento do câmbio, obviamente colaborou, né? Você pega ali essas companhias, uma JBS, uma Marfrig, são empresas que possuem, né, pelo menos ali 90% do seu EBITDA dolarizado, seja através de exportações aqui, né, das suas operações brasileiras, ou então das suas operações internacionais, né? Então, o que aconteceu nesses últimos anos, e o mercado demorou para entender que tinha muito dinheiro em cima da mesa? Essas empresas foram gerando caixa, seu endividamento, né, caindo, ou seja, sua alavancagem diminuindo, porque estavam gerando mais caixa e conseguindo alongar suas dívidas, coisa que não conseguia, né, coisa de 4, 5 anos atrás. E a gente chegou a ver agora nesse último trimestre, né, o fechamento ali do quarto tri, o fechamento de 2020, uma JBS que, como eu disse, estava em 4,5 vezes, né, a alavancagem fechando em 1,56 vezes, ou seja, já conseguindo, né, praticamente reduzir ali para o que o EBITDA já consiga pagar, né, em menos de 2 anos ali o seu endividamento líquido. O que eu quero dizer quanto a isso? Toda empresa que gera muito caixa se desalavanca. Chega um momento que ela tem algum tipo de opção, né, em cima da mesa. Ela tem que escolher o que fazer.
não é eficaz você ficar com tanto caixa parado, né? Então você, obviamente, ou vai distribuir aos seus acionistas, ou você vai partir para um processo de aquisições, né? Ou então investir nas suas próprias operações, enfim. E foi muito disso que a gente já começou a ver no quarto trimestre de 2020. Você pega uma Minerva da vida, pagou um dividend yield no ano passado de mais de 8%, né? Uma empresa que não pagava dividendos desde 2017 foi a maior pagadora de dividendos de 2020. Você pega a própria JBS, que eu já falei algumas vezes, também recomprando muitas ações, né? Afinal, você retribui de alguma forma esse dinheiro ao seu acionista, que no fim das contas é como se fosse também um pagamento de dividendos. Então, em linhas gerais, Paula, o mercado demorou para interpretar que o cenário estava muito positivo. E tem uma suposição, né? Por que dessa situação? Porque a gente começou a ver também os rebanhos de porcos começando a crescer na China, né? Em 2018 foram dizimados, como eu disse anteriormente, mas a expectativa é que se acelerasse muito rápido, afinal a China não gosta também de ficar muito na mão dos outros países, né? Então começaram a fazer um processo de retomada desses rebanhos, só que não é um processo fácil. A gente começou a ver os dados, né, no começo desse ano, de que a China, na verdade, ao invés de importar menos, está importando mais, está cada vez mais buscando no mercado internacional proteína e proteína de qualidade, né, que de fato são as proteínas que esses frigoríficos fornecem para a região. Então, a perspectiva, né, quando a gente olha para frente, também ficou mais favorável, né? O passado contribuiu muito para que financeiramente, né, essas empresas conseguissem se readequar, mas a perspectiva futura permanece positiva, algo que talvez ali no meio do ano as pessoas não esperavam que fosse acontecer. Henrique, você tocou